A ideia parecia perfeita, em um grupo de amigos, uma trilha isolada nas montanhas, e a promessa de se desconectar do mundo caótico para se reconectarem uns com os outros. Desde a faculdade, eles haviam prometido que fariam essa caminhada juntos, mas a vida tinha outros planos. Anos depois, finalmente reuniram-se para uma aventura que, ao que parecia, seria uma fuga das responsabilidades do dia a dia. Já vou continuar a te contar essa história, mas antes vou te pedir para se inscrever e deixar seu like. Havia 5 deles, em Lucas, o líder do grupo, sempre confiante e otimista, Clara, a mente racional e organizada, que era como uma irmã para Lucas, Mariana, reservada e introspectiva, que não via os amigos há tempos, André, o brincalhão que mantinha o humor leve, mas que por trás do riso escondia as suas próprias inseguranças, e Tiago, calado e misterioso, que parecia estar ali mais por insistência dos outros do que por vontade própria. Ao chegarem ao ponto de partida da trilha, sentiram o peso da beleza e da solidão do lugar. As montanhas estendiam-se ao longe, como guardiãs de segredos antigos. Não havia sinal de celular, e isso só aumentava o sentimento de aventura. A ideia era passar 2 dias caminhando até um refúgio no topo da montanha, onde passariam a noite antes de descerem de volta. No início, tudo parecia perfeito. O ar fresco da montanha, a vista de tirar o fôlego e a companhia dos velhos amigos. Mas conforme a caminhada progredia, a leve tensão entre eles começou a emergir, ainda que de forma sutil. Mariana, sempre quieta, parecia distante. Desde o final da faculdade, tinha-se afastado do grupo e não participava de muitos encontros. Havia algo na sua expressão, algo que os outros notavam, mas ninguém mencionava. Lucas, por sua vez, tentava manter o grupo animado, incentivando a conversa e as risadas. Clara, sempre preocupada, verificava o mapa e calculava o tempo que ainda restava até o refúgio, tentando ignorar a crescente sensação de que algo estava errado. André, o palhaço da turma, fazia piadas sem parar, tentando aliviar a tensão, enquanto Tiago seguia calado na retaguarda, sempre observando, sempre distante. A primeira noite no acampamento foi tranquila, mas o silêncio das montanhas era inquietante. As estrelas brilhavam como nunca, mas a vastidão ao redor fazia-os sentir pequenos e vulneráveis. Mariana sentou-se um pouco afastada do grupo, olhando para o céu, enquanto os outros partilhavam histórias antigas ao redor da fogueira. Lucas notou a sua ausência, mas decidiu deixá-la sozinha. Sabia que ela precisava de espaço. No dia seguinte, a caminhada ficou mais difícil. O terreno tornava-se mais íngreme, e as conversas diminuíram à medida que o esforço físico exigia mais deles. Clara começou a se preocupar com o tempo. Nuvens pesadas surgiram no horizonte, o que poderia indicar uma mudança brusca no clima. Lucas, porém, manteve o seu otimismo habitual, insistindo que logo chegariam ao refúgio. Mas então, o improvável aconteceu. Sem aviso, um forte estrondo ecoou pelas montanhas. O chão começou a tremer levemente, e uma avalanche de pedras desceu pela encosta à frente. O grupo parou abruptamente, o coração disparado. Clara foi a primeira a perceber que a trilha à frente tinha sido bloqueada. O caminho que levava ao refúgio estava destruído. "Temos que voltar", disse ela, a voz carregada de urgência. Lucas, no entanto, hesitou. "Se voltarmos agora, vamos acabar no meio da tempestade que está chegando. Talvez seja melhor tentarmos encontrar outro caminho." Clara olhou para as nuvens escuras que se aproximavam. Não havia tempo para debates. "Estamos sem comunicação. Precisamos descer antes que piore." Tiago, que tinha permanecido em silêncio até aquele momento, finalmente falou: "E se formos atingidos por uma tempestade mais forte enquanto descemos? Podemos ficar presos num desfiladeiro."
As palavras de Tiago calaram o grupo. As opções não eram boas, mas a decisão precisava ser tomada rapidamente. Decidiram continuar em frente, tentando encontrar um desvio para o refúgio. O vento começou a ganhar força, e a tensão entre eles crescia a cada passo. A natureza, antes serena e convidativa, agora parecia ameaçadora, como se as montanhas estivessem a esconder perigos que eles ainda não compreendiam. No entanto, a verdadeira tempestade não veio do céu, mas dos segredos que cada um carregava. Enquanto caminhavam, Mariana, que sempre se mantinha atrás, finalmente falou, a voz fraca, mas carregada de emoção. Não deveríamos ter vindo. Este lugar, ele desperta coisas. Os outros se voltaram para ela, confusos. Clara franziu o senho. Do que estás a falar, Mariana? Ela hesitou por um momento, mas algo na situação, no perigo iminente, parecia libertá-la do peso que carregava. Há coisas que eu não disse a vocês. Há uma razão para eu me afastar. O grupo parou. Mariana, que sempre fora mais quieta, agora tinha a atenção de todos. Lucas aproximou-se. O que foi? Podes nos contar? Ela respirou fundo, os olhos perdidos nas montanhas ao longe. Eu traí vocês. Traí a nossa amizade. Houve um silêncio pesado, e André, sempre o mais leve, riu desconfortavelmente. Do que estás a falar? Não faz sentido. Eu sabia que estava errada, mas fui embora sem explicações porque não conseguia lidar com isso. Eu tive uma relação com alguém que não deveria. Clara, até então quieta, começou a conectar os pontos. Foi o Tiago, não foi? Mariana sentiu, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para Tiago, surpresa, mas ele não parecia tão afetado. Foi há muito tempo, murmurou ele, indiferente. Isso não importa agora. Importa para mim, disse Mariana, a voz trêmula. Eu destruí o que tínhamos por causa de uma escolha errada. Eu fiquei com ele enquanto estava com outra pessoa. Lucas, que sempre mantinha o grupo unido, parecia atordoado. Por que nunca disseste nada? Mariana encolheu os ombros, sem saber como responder. Porque tinha medo. Medo do que vocês iam pensar, medo de perder todos vocês. O clima entre eles tornou-se mais sombrio. O que antes era uma amizade sólida agora parecia ter rachaduras profundas, e a montanha em que estavam presos amplificava os segredos revelados. Mas os segredos de Mariana não eram os únicos que vinham à tona. Enquanto continuavam a avançar, a chuva começou a cair, pesada e ininterrupta. O caminho tornava-se mais escorregadio, e a visibilidade diminuía rapidamente. Clara, sempre racional, tentava manter o foco, mas a confissão de Mariana ecoava na sua mente. Aquilo explicava tantas coisas sobre o afastamento da amiga. Mas também trouxe à tona os seus próprios segredos. Não é a única que escondeu coisas, disse Clara de repente, quebrando o silêncio. Todos se voltaram para ela, surpresos. Eu sabia o que estava acontecendo, continuou ela. Sabia da traição, mas nunca disse nada. Não porque queria proteger alguém, mas porque também estava a esconder algo, de Lucas. Lucas franziu a testa. De mim. Clara respirou fundo, como se fosse um alívio finalmente dizer o que estava a aprender. Eu sempre tive sentimentos por ti. Sempre. Mesmo sabendo que nunca seria correspondida. E usei o segredo de Mariana como forma de justificar o meu afastamento. Porque era mais fácil culpar outra pessoa do que admitir que eu não conseguia lidar com o facto de gostar de ti. O silêncio entre eles tornou-se ensurdecedor.
A amizade que antes parecia sólida agora se desmoronava diante da força brutal da verdade. Lucas estava sem palavras, e o impacto das revelações pesava sobre eles como a tempestade ao redor. A chuva era agora implacável, o vento uivava e a trilha tornava-se cada vez mais perigosa. André, o último que ainda não tinha falado, parecia ansioso. Era como se estivesse esperando o momento certo para explodir. E quanto a ti, André? Perguntou Mariana, de repente. Tu sempre foste o mais feliz de nós. Não tens nada a dizer? André soltou uma risada amarga, algo que ninguém esperava. Acharam que eu não escondia nada? Toda essa felicidade foi só fachada. Ele parou, respirou fundo e, pela primeira vez, deixou a máscara cair. Eu tenho vivido uma mentira. Sempre fui o palhaço do grupo, o que fazia todos rirem, mas por dentro, eu estava em pedaços. Nunca me senti parte de verdade, nunca senti que importava. E ninguém nunca perguntou como eu me sentia de verdade. Tiago, que até então ficará em silêncio após a confissão de Mariana, olhou para André com algo parecido com compreensão. Estamos todos quebrados, André. A questão é como lidamos com isso. E foi naquele momento que a montanha os testou mais uma vez. Um deslizamento de terra, repentino e devastador, desceu com força pela encosta, levando consigo parte da trilha e interrompendo completamente o caminho que estavam a seguir. Lucas gritou para que todos corressem, mas foi tarde demais. O grupo foi separado, com Clara e Lucas num lado, e Mariana, Tiago e André no outro. A tempestade piorou, o vento soprava com força, e agora o desafio não era apenas sobreviver aos demônios internos, mas também ao poder incontrolável da natureza. Horas se passaram enquanto tentavam encontrar-se novamente, mas a escuridão da noite e a fúria da tempestade tornavam cada passo um risco. Lucas e Clara encontraram abrigo temporário debaixo de uma rocha, mas a tensão entre eles era palpável. Eu não sabia, disse Lucas finalmente, referindo-se à confissão de Clara. Não era para saberes, respondeu ela, os olhos fixos na tempestade à sua frente. Do outro lado, Mariana, André e Tiago lutavam para manter a calma. A situação parecia sem esperança, mas mesmo no meio do caos, havia um sentimento de libertação nas confissões. Os segredos que os tinham dividido agora estavam expostos, e só restava decidir o que fazer com a verdade. Eventualmente, o grupo conseguiu se reunir ao amanhecer, exaustos, molhados e famintos, mas vivos. As montanhas, que antes pareciam majestosas e serenas, agora tinham mostrado a sua face mais implacável. Eles haviam sobrevivido, mas não sem cicatrizes. A amizade que os unira durante anos estava agora marcada pelas revelações e pelos segredos que foram trazidos à luz. No entanto, havia algo de purificador na tempestade que enfrentaram juntos. A natureza, assim como os seus segredos, tinha sido brutal, mas a luta pela sobrevivência os forçara a confrontar verdades que há muito tempo evitavam. E, enquanto desciam da montanha, um novo silêncio se instalou entre eles, não o silêncio de segredos escondidos, mas de aceitação. A tempestade os destruíra, mas também os transformará.